Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. E nós vamos falar hoje sobre 5 passos para receber a libertação total. O que tem acontecido na vida da igreja de uma maneira geral, em boa parte das congregações, é que como o objetivo da igreja ele mudou, ele está focado muito mais em números. A igreja mudou também o seu discurso. Então a igreja raramente fala sobre pecado. E, consequentemente, o povo, inclusive os pastores, grupos de louvor, passaram a ser assediados pelo pecado, de tal forma que a igreja hoje virou uma espécie de clube dos pecadores. Não que a gente não seja pecador, mas de muitos pecados, inclusive pecados ocultos, e situações que têm causado divórcios, segundos e terceiros casamentos. É muito difícil você encontrar. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto, libertação total. O texto base está em João, Evangelho de João, capítulo 8, eu vou ler os versículos 31 e 32 e o 36. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agradeço a todos que irão ouvir esta mensagem. E entendereis se depois dela, ou até mesmo no meio, você ficar chateado comigo e desistir de ouvir. Não é uma mensagem que vai agradar a carne de ninguém. É uma mensagem forte para trazer libertação total na sua vida. É uma verdadeira sabedoria da palavra de Deus ao seu alcance. Esse texto que tem sido maltratado demais ultimamente e muito mal compreendido. Ainda que propriamente dele eu vou falar no último dos 5 passos. Por que existem tantos pecados na vida dos cristãos dentro das igrejas e também na vida de pastores? Porque há tanta vida amarrada entre os cristãos. Porque os cristãos vivem envolvidos em confusão em suas vidas e precisam ficar sempre saindo de um lugar e fugindo para o outro, cada hora com um problema. As respostas? O evangelho pregado na maioria das igrejas não é o evangelho do reino de Deus, do senhorio de Jesus Cristo, que mandou fazer discípulos de todas as nações. É uma mensagem de autoajuda e confissão positiva para agradar aos ouvintes com shows, entretenimentos, músicas e diversão. Basicamente não se fala mais de pecado na igreja. E cada escolha tem as consequências. O resultado da maioria dos cristãos dentro das igrejas não foi verdadeiramente liberta e muitos sequer tiveram o novo nascimento. Presta bem atenção. Você que vai ouvir esta mensagem precisa entender que ela não é para agradar o seu ego e nem para atender o seu desejo carnal. Esta palavra será ministrada para uma libertação total e verdadeira e não isso que tem acontecido em grande parte do povo de Deus. Não se trata do que você gostaria de ouvir, mas do que você precisa ouvir. Não é nada pessoal, mas você vai entender porque muitos casamentos estão destruídos ou arruinados, infectados com escândalos e traições, brigas, onde a casa vive no inferno. Vai entender porque muitas famílias cristãs vivem a qualidade de vida de ímpios pecadores da pior qualidade. Porque muitos cristãos morrem sem jamais alcançar a vida em abundância que Jesus prometeu. 5 passos para a libertação total é uma mensagem do trono de Deus para todo o coração que ama a verdade de Deus. A palavra de Deus corta e depois fere. Corta e depois sara, melhor dizendo, corrigindo. Então primeiro vai o corte, vai abrir e mostrar o mal. Depois ela vem sarando, ela vem cicatrizando, ela vem libertando. O trabalho de libertação é como cirurgia. Se não for bem feito, os resultados serão terríveis. Naturalmente que a oração que a gente está, esta é a palavra do retiro espiritual de carnaval, a parte da oração, para não ficar maior o vídeo, eu não vou anexar aqui, até se gravasse fora ela não teria muito sentido, né? A oração vai ser feita, mas a mensagem em si já vai ajudar a todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Quais os sinais de que eu preciso de libertação? Você já observou como o número de traições no casamento são grandes entre os crentes? Gente do louvor e até de pastores? Você já observou como os adolescentes, jovens e adultos cristãos vivem uma vida de escravidão de desejos carnais? Com namoros aos 14, 15, 16, 17 anos, namoro sem propósitos diante de Deus, não vai para lugar nenhum, a não ser pecar. Muitas pessoas, por causa do orgulho próprio, não reconhecem e não aceitam que precisa de libertação. Vejamos alguns sinais de que você precisa de libertação. Pedofilias,
sexo com crianças e adolescentes, mesmo que em pensamentos, em vídeos, nas redes sociais. Muita gente envolvida com isso está dentro de igrejas. Namoros com pecados sexuais, a maior parte dos namoros hoje dos jovens e adolescentes cristãos estão tendo isso. Homossexualismo, né? Homem com homem, lesbianismo, mulher com mulher dentro das igrejas. Adultérios, divórcios, segundos e terceiros casamentos, até mesmo entre os pastores, grupo de louvor. Casamentos com escândalos sexuais. Cristãos envolvidos em crimes e problemas com a polícia. Cristãos que bebem, que fumam, que usam drogas, que são escravos de quase todos os tipos de pecados e vícios da carne. Pensamentos maliciosos e de impureza sexual, mesmo dentro do culto. Não se consegue nem prestar atenção na pregação. Cristãos que não conseguem ter uma vida de oração. Cristãos que não suportam o ensinamento da palavra de Deus. Ficam desassossegados no culto. Andam de um lado para o outro. Bebem tanta água de fazer inveja aos camelos. Até o povo diz, né? Se ele beber tanta água assim na sua casa, nunca vai ter problemas de rim. Cristãos mentirosos simplesmente são viciados na mentira. Cristãos que vivem com pecados ocultos, pecaram, e não tem coragem de confessar para receber a orientação da palavra de Deus. Muitas vezes ele apenas troca de congregação, né? Larga o pecado para lá e vai para outro lugar, onde é recebido com tapetes e passa um pano em cima do seu passado. Cristãos que vivem tendo outros desejos sexuais proibidos, pensamentos com desejos proibidos, alimentados pelo celular. Cristãos viciados em pornografia pelas redes sociais e internet. Cristãos que vivem nervosos, irritados, tendo sempre explosão de raiva. Você nunca sabe se está calmo ou raivoso. Cristãos que murmuram e reclamam o dia todo dia. Cristãos com pensamentos perturbadores. Pegar uma arma, uma faca, algum tipo de bobagem. Pensamento de pular de algum lugar. Pensamentos perturbadores. Cristãos cuja vida espiritual está sempre amarrada. Dão um passo para frente para seguir ao Senhor, mas logo dão 2 passos para trás e não conseguem amadurecimento espiritual. Dificuldades em perseverar no culto, na ceia, no discipulado. Famílias que tinham tudo para ser felizes, mas não conseguem. Gente que vive com inveja de outras pessoas dentro das igrejas. Gente que não consegue parar de xingar e de falar palavrões em momentos de crise nervosa ou quando irritado ou provocado. Gente, ou contrariado, né? Gente que sempre sente pontadas no corpo ou partes do corpo que parece que adormecem do nada. Já fizeram exames e não tem doença física. Gente que sofre com sintomas de várias doenças, fizeram exames e não tem doença física. O seu dinheiro some e não dá para o mês. Não consegue pagar suas dívidas e muitas dívidas são até antigas. O casal que briga por qualquer motivo. Discussões, palavrões, xingamentos, o lar vive um inferno de ofensas. Vida amarrada, sem resultados, você vive desanimado. Vida com prejuízos constantes e sem explicação aparente. No seu casamento, o seu parceiro ou sua parceira já teve vários casos de traições e você ainda sente mágoa e tristeza. Prejuízos constantes em quase tudo que faz. Sonhos estranhos, pesadelos, acorda no meio da madrugada, perde o sono, não tem explicação. No seu casamento, o seu parceiro ou parceira é que tem um ciúme doentio, como uma doença que sufoca a sua vida. A sua casa tem um ambiente pesado e ruim, sem paz. Você que é solteiro sempre se envolve com a pessoa errada. Sua vida sentimental é pura frustração e decepção, como a vida de Sansão. Seu negócio tinha tudo para dar certo, mas dá tudo errado. Em muitos momentos, problemas aparecem de todos os lados, um atrás do outro, que sua mente fica confusa, atrapalhada, desanimada. Você nem sabe o que fazer. Para conseguir algumas coisas em sua vida, em sua empresa, em seu casamento, você precisa mentir constantemente. A mentira é sua companheira. Você desconfia ou tem o pressentimento que fizeram um trabalho de macumba, magia negra, de feitiçaria contra você. Famílias que não param igrejas. Quando parece que está tudo bem, surge um problema e precisam mudar de congregação. Pessoas que não param emprego. Quando parece que está tudo bem, surge um problema e precisam mudar de empresa. Marido que na infância cometia o pecado de sodomia com gays e animais, agora insiste na sodomia com a esposa. Mulheres que ficaram grávidas, solteiras e se casaram com outro homem, e esse até rejeita esse filho. Mulheres que ficaram grávidas e tiveram filhos de vários homens e não se casaram com nenhum deles. Adolescentes que ficaram grávidas no namoro. Mulheres que, quando solteiras, tiveram uma vida de muitos parceiros sexuais com outros homens
E hoje sua vida sentimental vive momentos ruins, solitários, de frustração, de decepção. Homens que quando solteiros tiveram uma vida de muitas parceiras sexuais com outras mulheres, até nas casas das mulheres, casas famosas. E hoje sua vida sentimental vive momentos ruins e solitários e muitos conflitos nos seus relacionamentos. Mulheres que viveram se prostituindo nas chamadas casas de mulheres. Quem participou direto ou indiretamente de passos com guias e entidades em terreiro de trabalho de macumba, leitura da sorte com cartomante, horóscopos, benzedores. Homem que traiu esposa com outra mulher, mulher que traiu o marido com outro homem. Você tem o desejo de morrer, sente tristeza, melancolia, está deprimido, complexo de culpa, você acha que tudo é culpa sua. Certos problemas de seus antepassados se repetem em sua vida e na vida de vários outros membros de sua família. Sente peso nas costas, dormência em alguma parte do corpo, fez exames e não tem problema de saúde física. Sofre com ansiedade e depressão, até vive debaixo de remédios. Sofre com indecisão e por fazer escolhas erradas. Falaram que você tem um trabalho feito contra você. Já provocou aborto, consultou benzedeiras. Você só atrai pessoas casadas. Você tem filho bastardo, de união proibida entre os pais. Conquista muitos bens e dinheiro, mas perde quase tudo. Empresas e negócios amarrados não vão para frente. Sofre com gente invejosa e ciumenta. Família tem gente que se matou, tentou se matar. Família vive em pé de guerra. Você não tem paz em sua própria casa. Sua família tem um membro que é o desperdiçador. Por causa dele, a família está endividada. Dor de cabeça constante e sem aparente explicação médica. Insônia constante, dorme à base de remédio tipo Rivotril. Você tem dó de si mesmo, de si mesma. Você foi amante de alguém ou teve amante. As portas não se abrem para você. Tudo parece trancado. Lançaram maldição verbal contra você, jogaram praga. Você não vai ser feliz. Se você não for minha ou meu, não será de ninguém. No seu trabalho, na sua empresa, está tudo trancado. As dívidas só aumentam e você não vê saída no fim do túnel, não vê aquela luz. Tudo está dando errado. Sua vida espiritual não deslancha. Quando parece que vai crescer e frutificar, acontece um fato ruim. Ou acaba tudo em nada. Ou tem que sair como que fugindo de algo, deixar ou parar tudo, deixar tudo para trás. Você tem dívidas que não consegue pagar, tem dívidas que já tem mais de 20 anos e que ficou para trás. Você se divorciou, casou outra vez. Você é avarento, não dá R$1 seu no reino de Deus. Se diz cristão e vende bebida alcoólica, vende cigarro e coisas afins. Se diz cristão e faz jogo do bicho, bingo, mega sena e afins. 5 passos para a libertação total. 2 perguntas podem surgir agora de dúvida. Mas eu já sou crente há tantos anos, preciso mesmo disso? Mas Cristo já não levou tudo na cruz? A questão não está em Cristo. O problema está em você. Cristo já fez tudo por nós. E por qual motivo você acha que as igrejas estão cheias de pastores, gente do louvor e membros carregados de pecados ocultos, fugindo daqui para lá e de lá para colar? É porque não obedeceram a palavra de Deus. O evangelho hoje, que muitos conhecem, não é o evangelho pregado em Atos dos Apóstolos. Pregando um evangelho frouxo, baseado em prosperidade, confissão positiva, objetos de feitiçarias ungidos e feitos sob encomenda para agradar e dar entretenimento ao público, está exaltando a carne e promovendo o pecado como nunca. É um evangelho sem reino e sem senhor. É um evangelho que não traz libertação, mas acumula pecados, traições, adultérios e segundos e terceiros casamentos e todo tipo de pecado. Primeiro passo para a sua libertação, confessar os seus pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, nós lemos assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Confessar, a palavra homologial, significa reconhecer, significa declarar-se culpado de uma acusação, é concordar com, é dizer a mesma coisa que outra pessoa, é professar publicamente a si mesmo como adorador de alguém, que não é bem aqui o caso. Dizer apenas eu sinto muito ou eu peço desculpa não basta. Primeiro você precisa reconhecer a necessidade de receber libertação.
Salmo 51:3, Davi fala, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O orgulho e a arrogância não pode te impedir. Orgulho é vaidade pessoal. Arrogância ou soberba é o conceito elevado de si mesmo. Você se acha o cara, melhor que os outros. Você primeiro precisa reconhecer para depois confessar os pecados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um pai viu o filho tacando uma pedra no carro do vizinho. Foi você quem atirou uma pedra no carro do vizinho, Daniel? Por favor, papai, me desculpe. O garoto não confessou o seu erro. Então, enquanto não concordar com seu pai e dizer, papai, eu atirei uma pedra no carro do vizinho porque estava com raiva dele. E isso é errado. Isso é pecado. Quando você peca, se sente triste e até mesmo você conta para Deus que você está triste. É tudo muito bonito, mas não é confissão de pecados. Confessar pecados é quando você diz a Deus, Pai, eu alimentei um pensamento malicioso sexual ou um malicioso pensamento de vingança contra uma pessoa. Eu sei que isso é pecado e sei que o pecado me separa do Senhor. Romanos 3:23 nós lemos que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então está todo mundo separado. Confessar pecado é quando você diz a Deus, Pai, eu tratei meu marido, a minha esposa, o meu pastor de modo grosseiro esta noite. E isso é errado diante de ti, ou meu chefe, meu amigo. Confessar os pecados é reconhecer a necessidade de libertação. E é o primeiro dos 5 passos para receber a libertação total. Satanás vai encher seu orgulho como uma bexiga com ar, para você manifestar arrogância e dificultar reconhecer que precisa de libertação e que é necessário confessar os seus pecados. O diabo vai tentar te convencer que não é mais necessário ou que já é tarde demais para confessar pecados. Você já está em Cristo há muitos anos, já está perdoado, não precisa fazer mais nada. Aliás, a doutrina de hoje é que você não precisa fazer mais nada. Cristo fez tudo por nós. Mas se a gente não confessar os nossos pecados, nós não estamos nos apropriando da sua bênção. E com esse sofisma, eu vou resumir de uma maneira bem simplória, que é uma mentira que parece verdade. São argumentos muito inteligentes, que pegam coisas de verdade para transformá-la numa grande mentira. Com esse sofisma ele está conseguindo ter milhões de cristãos e pastores em pecado oculto. A igreja de Atos, os discípulos não deixaram o orgulho e a arrogância impedir que confessasse os seus pecados. Nós vemos lá em Atos 19, 18, 20, diz assim, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. 52.000 denários, literalmente, o grego diz 52.000 pratas, como o denário era uma moeda de prata. É o equivalente ao trabalho bem pago de um homem por 130 anos. E eles reconheceram isso publicamente. Se você não reconhecer que você precisa de libertação, nunca será liberto. Como o sujeito que bebe e não se sente viciado e afirma que pode parar a hora que quiser, mas nunca consegue. Sua confissão de pecado abre caminho para a expressão frutífera de santidade e pureza, de consciência diante de Deus e dos homens, como Paulo fala em Atos 24:16. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Segundo, renunciar práticas prazerosas do pecado. Nós lemos em Tito 2, do 11 ao 15. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando, agora nós somos salvos pela graça, a graça ensinando-nos o quê? Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Renunciar aqui, arneomai, quer dizer renunciar, rejeitar, é não querer mais, é deixar por vontade própria alguma coisa. A palavra concupiscência, em grego epitúmia, significa o desejo carnal intenso, o apetite sexual proibido, a luxúria, a corrupção, a sensualidade. A graça salvadora de Deus opera na vida dos salvos. A renúncia ao pecado é a nossa resposta ao amor de Deus por nós. Então Deus fez tudo por nós. Então nós renunciamos tudo por causa dele. A ideia de nunca cair em qualquer pecado é inútil, pois enquanto vivemos nesse mundo, sempre vamos pecar. Mas podemos evitar os pecados graves, os pecados para a morte. Com a graça de Deus operando em nós e com o nosso esforço,
esse esforço pessoal, com a ajuda do Espírito Santo, nossos pecados deverão ser cada vez menos graves, até serem involuntários em nossa vida. Esse medo de cair em pecado será válido contra os pecados da morte, como adultério, prostituição e pecados da carne, em geral, vícios de bebida, drogas e coisas semelhantes. Tentação não é pecado. É como um passarinho voando ao redor da nossa cabeça. Só não podemos deixar que ele faça ninho em nossa cabeça, que é quando caímos em pecado e ficamos viciados em cometer esse tal pecado. Uma vez que você fez o primeiro passo, confessou, agora é o segundo passo, é renunciar. Por isso, a preocupação e o temor a Deus que os verdadeiros cristãos têm em não cair em pecado é libertadora. Eles ajudam a evitar o pecado, como Jó, que se desviava do mal. Jesus fala lá em João 16, 7 e 11, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando você renuncia a pecados, é o resultado da operação do Espírito Santo em sua vida, te preparando para a libertação total. Terceiro, fechar as 7 portas. Esse é um ponto primordial na libertação total. Gênesis 4, 6, 7 nós lemos. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que caíste o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus disse a Caim que o pecado está sempre à nossa porta, e esse pecado será o nosso desejo de pecar, ou errar o alvo, porque a palavra pecar no original quer dizer errar o alvo. Mas Deus nos ensina a dominar o pecado. Como? Fechando a porta, fechando as portas. Porque se eu não fecho a porta, acontece o que Deus falou para as tribos de Ruben e Gad. Caso elas não cumprissem a promessa de lutar ao lado das 10 tribos de Israel, até que eles tivessem vencido os inimigos e pudessem habitar em Canaã. Ele fala lá em Números 32, 22, 23. E a terra esteja subjugada perante o Senhor. Então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. É o que anda acontecendo com milhares de pessoas. Elas não fecham as portas do pecado, que são brechas espirituais, e o seu pecado acaba achando cada uma delas. O pecado é como um cão farejador da polícia, que fica procurando droga escondida até achar. Se você não obedecer e não fechar a porta, o teu pecado vai te achar. E você vai cair em pecado várias e várias e várias e várias vezes. E que portas são essas que eu tenho que fechar? São as 7 portas por onde o mal entra, o pecado entra. Aliás, eu tenho um vídeo falando sobre isso, você poderá ver com bastante detalhes, aqui eu vou só resumir. A primeira porta dos pensamentos, em Efésios 2, 2, 3, nós lemos, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Seus pensamentos podem escravizar você. Só pensar bobagem, só pensar besteiras, só pensar coisas de natureza sexual, maliciosa, só pensar em fazer coisas que são pecados. Lembre-se, eu tenho ensinado, inclusive em diversos vídeos meus, você vai ver explicações bem detalhadas. Imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados, que serão bons ou ruins conforme as suas escolhas. A segunda porta é a porta dos olhos. Mateus 6, 22, 23, Jesus nos ensinou o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão. O que você anda vendo, segundo Jesus, revela o que está dentro de você, se é luz ou trevas. Seus olhos podem estar vendo pornografia, então você tem trevas dentro de você. Ou seus olhos podem estar vendo a palavra de Deus. Salmo 101, 3, nós lemos lá: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se apegará a mim. A palavra má aí, no hebraico, é Belial, o principado caído, um dos principados principais que servem ao diabo. Literalmente, não porei coisa de Belial diante dos meus olhos. Nas redes sociais, na internet em geral, estão poluídas com as coisas de Belial. Belial é o principado
que contaminou Sodoma e Gomorra. Ele faz isso, gosta de contaminar para que atraia o juízo de Deus. O que você anda vendo ultimamente? A terceira porta é a porta dos ouvidos. Lucas 8,8 diz: e a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que você ouve, de quem você ouve, te mata ou te dá vida. Se você passa o tempo ouvindo músicas do mundo, das coisas que há no mundo, você vai colher destruição. Isso vai matar sua vida espiritual. Se você passa o tempo ouvindo músicas espirituais, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, renova a tua fé. O que você anda ouvindo ultimamente, isso te mata ou te dá vida. A quarta porta, a porta da boca. Salmo 39:1 nós vemos Davi falando: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Jesus disse em Mateus 15:18, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que você anda falando está trazendo vida para você ou está te matando a cada dia? E para as pessoas que ouvem você, estão transmitindo graça? Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama colherá do seu fruto. Se você é uma pessoa que costuma xingar e falar muitos palavrões, são invocações de demônios, decretos de maldição. Aqui é a hora de eu falar isso. Todos eles estão relacionados a isso. Por exemplo, quando você fala aquela palavra filho da prostituta, né? Aquela palavra de 4 letras, é o nome de uma deusa romana. E é um nome associado na Umbanda a uma legião de pombagiras. Você invoca um demônio sobre desvios sexuais, adultérios, gays, lésbicas, sobre órgãos sexuais. Quer dizer, quando você xinga aquilo, você está lançando na vida das pessoas, no ambiente onde você está, invocando um demônio. Se alguém te xingar disso, na hora você deve dizer: sai, Satanás, está quebrado em nome de Jesus. Não aceite isso. Aquele palavrão que vem de Lázaro, que no passado significava cheio de lepra, hoje a hanseníase. Ele invoca o Mulu, um demônio que invoca doenças, pestes e chagas. Quer dizer, só com esses 2 palavrões você está trazendo desgraças na área sexual, na área íntima, e também doenças e enfermidades. Se alguém te xingar nisso, sai, Satanás, está quebrado em nome de Jesus. Não aceita isso na sua vida. Se de sua boca saem mentiras, palavras de inveja, reclamação todo dia, a todo momento, de fato sua vida está cheia de amarras e você precisa de libertação urgente. A quinta porta é a porta do coração. Provérbios 4:23, um versículo maravilhoso que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa é a porta principal por onde o mal entra em nossa vida e muitas vezes nem percebemos. Inveja, mágoa, ressentimento, falta de perdão, desejos proibidos, adultérios, todo tipo de mal começa no coração. É por isso que o diabo arranca a mensagem da pregação, para que as pessoas não a escutem e sejam abençoadas por Deus. Jesus explica isso em Lucas 8:12. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Em Mateus 5:8 ele fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que você tem guardado em seu coração? É por isso que o diabo procura te distrair durante as pregações, para que você não ouça nada e não receba nada de Deus. A sexta porta a ser fechada são a porta das mãos. São as suas escolhas. Mateus 18:8, Jesus diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o. E atira-o para longe de ti, melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Em Mateus 5:30 ele diz: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. São as suas escolhas, é o que você faz. Você deve estar reclamando com Deus: por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu oro todos os dias, jejuo, faço muitas coisas boas. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? E Deus te responde: os 10 princípios sobre as escolhas. Primeiro, você é livre para fazer a escolha que quiser, mas as consequências são obrigatórias. Segundo, você é o único responsável por suas escolhas. Terceiro, a sua vida depende das suas escolhas por causa das consequências. Quarto, você sofre hoje o resultado das suas escolhas no passado. Quinto, o seu futuro está nas mãos das suas escolhas que você faz hoje. Sexto, não é a falta de sorte sua, são suas escolhas erradas. Sétimo, não é azar seu, são suas escolhas erradas.
Oitavo, a vida é moldada pelas escolhas. Faça a escolha certa e terá a colheita certa. Nono, o seu problema é como você faz as suas escolhas, porque depois as consequências são obrigatórias. E décimo, não seja ignorante. Aprenda como fazer a escolha certa. E a sétima porta a ser fechada são os pés. É por onde você anda. Provérbios 4, 26 e 27 diz: pondera a vereda de teus pés, e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Onde você costuma ir, andar, passear? Quais são seus locais preferidos? Eles podem te fazer cair nas drogas, nas bebidas alcoólicas, na prostituição, no crime, em todo tipo de pecado. Mas também te afastam dos compromissos com o Senhor, no culto, do discipulado, da ceia, da palavra. Esse é um bom exemplo de escolha e resultado. Às vezes vamos a um local que nunca deveríamos ter ido. Às vezes fazemos uma viagem que nunca deveríamos ter feito. Marcos 9, 45, 46, nós temos assim: e se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Com quem você anda? Com quem você tem saído ultimamente? Ao entrar por esta porta, o diabo tem destruído muitas pessoas. Provérbios 13, 20 diz: o que anda com sábios ficará sábio. Aqui é o discipulado, né? Mas o companheiro dos tolos será destruído, as más companhias. Aprenda logo antes que seja tarde demais. Muito bem. E o quarto passo é renovar a sua mente. O quarto passo para a libertação é renovar a sua mente. A mente é o campo principal da batalha dos filhos de Deus. Paulo, em Romanos 7,15 diz: porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. É em nossa mente que se decide a vitória ou a derrota. Ele fala assim, continuando a carta no versículo 17, nesse caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Todo ser humano nasce em pecado. É errado aquela ideia de que criança não tem pecado, bebês não têm pecado. Salmo 51,5, Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É em nossa mente que se decide santidade ou pecado, porque o ser humano já nasce com pecado. Romanos 7,19 ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É em nossa mente que se decide libertação e escravidão. E ele fala no versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa luta em nossa mente, o apóstolo Paulo definiu muito bem no versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O apóstolo aponta para Cristo e nos lança o desafio. Ele fala em Romanos 12:2, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que eu chamo de VAP. A mente consciente, que você está usando agora para prestar atenção em mim, controla o seu cérebro 5% do dia. A mente inconsciente, que você não percebe, controla nossos pensamentos 95% do nosso tempo. O cérebro humano tem 70 mil pensamentos por dia, então medite mais na palavra de Deus para não pensar bobagem. Não deixe que as vozes satânicas abafem a voz profética em sua vida. Para você alcançar a libertação total, precisa vencer a batalha na sua mente. Muitas vezes você fracassa ou acaba escravizados por causa dos seus pensamentos. Escravos do celular, escravos do ciúme doentio, escravos da bebida alcoólica, escravos da pornografia, escravos de pensamentos escravos. Pensamento é algo tão poderoso que ele pode controlar onde você vai chegar ou onde você não vai chegar. Nós vivemos dias de crise moral, ética e espiritual. Se os seus pensamentos refletem o que os ímpios pensam, o que os hereges pensam, o que esse governo ímpio pensa, você nunca será a voz profética desse tempo. Diga: eu creio que sou o melhor de Deus para esta geração. Se você não fizer a escolha certa, teus pensamentos ruins vão fazer de você escravo de alguma coisa satânica, seja ela qual for. Especialmente se você não é um discípulo que frequenta o discipulado de Jesus. Quase 90% das respostas que temos durante o dia estão baseadas no arquivo de experiências anteriores, o passado arquivado. E quando isso não tem a palavra de Deus? Quando você faz a escolha certa de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar em sua vida, Deus a coloca em tua mente e escreve em teu coração. E aí começa a renovação da tua mente, dos seus pensamentos. Não adianta você ignorar o diabo, porque o diabo não vai ignorar você. Satanás conhece muito bem o funcionamento da mente humana. Ele sabe que se conseguir manter em sua mente uma de suas fortalezas, fortaleza é um padrão de pensamento, emoção ou atitude que permite ao diabo te manter escravo de alguma coisa. 5 consequências vão acontecer com você. Primeiro, o seu espírito será escravo para sempre para fazer a escolha errada.
Você fala, por que eu faço sempre escolha errada? Porque você está seguindo fortalezas. Segundo, você não terá um conhecimento íntimo com Deus. Vai ser sempre aquele Deus de boca. Terceiro, sua mente será instrumento para fazer seu corpo pecar e sofrer. Quarto, você não terá autoridade espiritual para lutar contra as obras do diabo. E quinto, você terá dificuldades em obedecer à vontade de Deus. Infelizmente. O melhor método para nos ajudar na libertação e renovação de nossa mente é através do discipulado, aonde serão tratados a sua autoimagem errada, ter lembranças erradas, fazer confissão errada, ter mente passiva, falta de perdão com mágoas e ressentimentos, raiz de amargura, desejo de vingança, de separação, viver com frustração na vida. No discipulado é tratado tudo. E por último, mais importante, tomar posse da libertação. Agora nós vamos no texto original, ou no texto inicial. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que liberta, o conhecimento ou a verdade? Este é um texto da Escritura que é entendido de forma errada, ensinado de forma errada, e por isso as pessoas creem de forma errada. O que realmente Jesus quis dizer? O que o original grego tem a nos revelar? A palavra permanecerdes, o verbo meno, quer dizer permanecer no sentido de nunca parar, mas perseverar. Significa ficar no sentido de residir, conservar ou continuar, isto é, nunca parar, nunca desistir. Conhecereis, nós temos aqui o verbo ginoseco. Ginoseco quer dizer, era uma expressão idiomática judaica que foi traduzida para o grego, que significa relação sexual entre homem e mulher. Ela tem a ideia de intimidade, de muita intimidade, de familiaridade, quer dizer, é de um conhecimento gerado pela intimidade. É de ter o conhecimento, então isso significa, é conhecimento gerado pela intimidade. É conhecer bem o caráter dele. Ele fala de verdade, a palavra aletheia em grego significa a revelação de Deus trazida por Cristo. A verdade de Deus, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Ele libertará. Eliutero significa tornar livre de uma pessoa que não é mais escrava. É colocar em liberdade do domínio do pecado. É dar liberdade tirando do domínio do diabo. De que tenta dizer a pessoa, não, mas eu só estou salvo em Cristo. E ela está escrava de pecados, de vícios, problemas sérios na sua vida. É dar liberdade tirando o domínio do diabo. É libertar do poder e do castigo do pecado, como resultado da redenção. É libertar de um estado de calamidade e morte. É libertar do domínio dos apetites, dos desejos da carne e das paixões dos pecados sexuais. Então a gente vê que realmente muita gente precisa de libertação. O sentido exato das palavras de Jesus, literalmente é, se vocês perseverarem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então ele está falando de discipulado. E terão conhecimento gerado pela intimidade com a verdade, e a verdade vos libertará. Então quem é que liberta? O conhecimento ou a verdade? A resposta certa é a verdade, que é fruto do conhecimento gerado pela intimidade com ela, a verdade. Então quando você tem um conhecimento que é gerado pela intimidade com a verdade, ela te liberta. Aí, disso nós aprendemos 3 fundamentos que Jesus ensinou. Os judeus que não desistissem da palavra de Deus, voltando à religião judaica, seriam discípulos dele, discípulos de Jesus no discipulado. E por isso esses judeus teriam conhecimento gerado pela intimidade com a verdade, a palavra revelada por ele, Jesus. E a palavra dele é a verdade. Lá em João 17:17 ele fala, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Esses judeus seriam libertos da escravidão da religião do judaísmo, da escravidão de uma vida dominada pelo pecado e pelo diabo. Jesus disse que eles eram filhos do diabo, no versículo 44, para serem discípulos de Jesus e, portanto, filhos de Deus. Então nós aprendemos que quem não desiste de obedecer a palavra de Deus vai se tornar um discípulo de Jesus. E esse discípulo vai ter um conhecimento gerado pela intimidade com a verdade, a palavra de Deus. E por isso a verdade vai libertá-lo, que é o próprio Filho, por isso que ele disse, se o Filho vos libertar. A verdade que liberta é fruto do conhecimento gerado com intimidade com a própria verdade. Então, tenha um conhecimento gerado pela intimidade com a verdade, e a verdade vai libertar você. Mas como que é que isso funciona na prática? A gente falou de forma linguística. Eu vou usar analogias para você entender isso. Quem não sabe nadar tem medo de entrar na piscina, no mar, no rio. Mas aí ela resolve aprender a nadar, vamos dizer, numa escola de natação. Com o treinamento, o seu conhecimento sobre como nadar é gerado pela intimidade que ela vai tendo dentro da água. E ela aprende a verdade sobre nadar, que a liberta a pessoa do medo de nadar, do medo da água. Então,
quando ela passa a ter essa intimidade com a água. Também podemos usar como analogia o medo de dirigir. Quem não sabe dirigir tem medo de pegar um carro, andar na cidade, no meio de um trânsito movimentado, ou dirigir à noite. Quando começa a dirigir, o carro afoga toda hora, sem contar que a pessoa vive errando as marchas, mesmo olhando para o câmbio. Mas aí a pessoa resolve aprender a dirigir entrando numa autoescola e depois a sequência. Aos poucos, o seu conhecimento sobre direção é gerado pela intimidade que ela vai tendo com o veículo. E especialmente depois que ela passa na prova e obtém a sua CNH, famosa, né? Que até ela sofre bastante. Ela aprende a verdade sobre a direção, que a liberta do medo de pegar um veículo e dirigir. Aos poucos vai dirigindo no trânsito, da rodovia, e o conhecimento gerado pela intimidade com o veículo se torna a sua verdade, que vai libertar a pessoa do medo de dirigir. E a gente ainda pode colocar um exemplo, terceiro exemplo. Quando uma pessoa começa a ter o conhecimento gerado pela intimidade com a verdade da palavra de Deus, ela entenderá de que Deus se agrada da pureza, da verdade em fazer o que é certo. Essa pessoa passa a odiar a mentira, a corrupção, a ter prazer somente no que é honesto e verdadeiro. Todos vão passar a zombar dela como santinha, certinha, chata. Ele gosta de tudo certinho, porque a verdade de Deus está nele. Então, hoje você teve conhecimento sobre a verdade que Jesus ensinou. E esse conhecimento, sendo gerado pela intimidade com a verdade vai libertar você. E você vai obedecer a Deus. Porque quem é liberto obedece à palavra de Deus. Espero que você tenha tido esse entendimento. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, vamos resumir. 5 passos para a sua libertação total. Primeiro, confessar os seus pecados. Segundo, renunciar práticas prazerosas do pecado. Terceiro, porque o pecado, se fosse coisa ruim, ninguém fazia. Terceiro, fechar as 7 portas. 4, renovar a sua mente. E quinto, tomar posse da libertação. Que portas que você tem que fechar? 7 portas. Porta dos seus pensamentos, porta dos seus olhos, porta dos seus ouvidos, porta da sua boca, porta do seu coração, porta das suas mãos e porta dos seus pés. Lembrando que mãos são as suas escolhas. E os 10 princípios sobre as escolhas que eu vou colocar aqui, porque é muito importante. Você é livre para fazer a escolha que quiser, mas as consequências são obrigatórias. Segundo, você é o único responsável por suas escolhas. Então, é o que você vai colher. Terceiro, sua vida depende das suas escolhas. Quarto, você sofre hoje o resultado de suas escolhas no passado. 5. Seu futuro está nas mãos das escolhas que você faz hoje. Sexto, não é falta de sorte sua, são as suas escolhas erradas. Sétimo, não é azar seu, são as suas escolhas erradas. Oitavo, a vida é moldada pelas escolhas, então faça a escolha certa. Nono, o seu problema é como você faz as suas escolhas. E 10º, não seja ignorante. Aprenda como fazer a escolha certa. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre esses 2 temas. São 2 vídeos, na verdade, falando por que fazemos tanta escolha errada e como fazer a escolha certa. E a gente deve publicar posteriormente, né, em outras oportunidades, mais vídeos falando sobre o tema. Segundo Crônicas 7,14, nós lemos assim: E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tiago 5,16 diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. No Ministério de Intercessão, nós confessamos nossos pecados todos os dias antes da oração, né? Todo sábado que nós fazemos. A oração ela não será publicada no vídeo para não ficar maior, ela é uma oração muito grande, e ela também ficaria fora do contexto. Mas esta mensagem, que ela possa mudar a sua maneira de lidar com o pecado em meio a uma geração que se acostumou a pecar e não se arrepender dos seus pecados. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas que precisam aprender e ouvir bem, que estão precisando de libertação. Que Deus abençoe as suas vidas. E procure estar recebendo oração, ministração de libertação. Procure realmente estar colocando diante de Deus a sua vida e fugindo do pecado. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e ajude-nos. E também esteja aí compartilhando essa mensagem com outras vidas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.